E esse é um erro que muitos cometem e eu também cometi. Quando eu comecei o estúdio, quando a gente começou o estúdio, eu tentei atender todos os tipos de cliente. No meu site tinha lá mensagem para o arquiteto, mensagem para a construtora e ainda mais tinha mensagem atirar para todos os lados. Tentar vender para todos os clientes. Quando você tenta vender para todo mundo, você acaba não vendendo para ninguém, cara. E quando você está começando, isso é pior. Eu vou te explicar o porquê. Imagine o seguinte, cara. Um dia desse eu estava explicando para vocês como que funcionava o mercado. E eu expliquei para vocês que era como se fosse bolhas, né? Então, imagine isso daqui, cara. O mercado é como se fosse essa grande bolha aqui, gigantesca. Essa bolha gigantesca é o mercado, tá? Quando você está começando, cara, você está aqui dentro, cara. Você é esse peixinho pequeno aqui, cara. E o mercado é esse lago aqui gigantesco, cara. Esse lago aqui é o mercado. Então, quando você está começando, cara, e você tenta atender todo mundo, você é esse peixinho pequeno aqui. Você é insignificante. O mercado não consegue nem perceber que você está aqui, cara. Você é um peixe pequeno, cara. Isso aqui. Você é um peixe pequeno. O que acontece, cara? Esse daqui que eu vou explicar para vocês é o conceito que eu aprendi com Aaron Ross no livro lá, Hipercrescimento. Então, se algum de vocês quiser pesquisar esse livro depois, o nome do livro é Hipercrescimento, Aaron Ross, tá? Esse conceito aqui. Então, quando você está começando, cara, e você tem esse mercado inteiro e você quer atingir todo mundo, você é aqui um peixe pequeno. Um peixe pequeno não consegue fazer um barulho suficiente para ser visto aqui nesse mercado, cara. Você tenta atirar para todo lado e pegar todo tipo de cliente e você acaba não pegando nenhum. Por quê? Porque a tua mensagem não vai ser forte o suficiente. Quando você não tem uma mensagem forte, você não consegue criar impacto. Nenhuma empresa consegue, com uma única mensagem, impactar o mercado inteiro. Se tem muitos tipos de clientes, vai ter que existir muitos tipos de mensagem. Quando você tenta atirar para todo lado, você acaba parecendo genérico demais e isso enfraquece ainda mais a tua força de penetração no mercado. Tá? Enfraquece ainda mais a sua força de penetração no mercado. Se você quer, quando você está começando principalmente, ser visto, não tem como você aumentar o tamanho do peixe rápido, mas tem como você diminuir o tamanho, do lago, cara. Tem como você diminuir o tamanho do lago. E aí, cara, quando você diminui o tamanho do lago, um lago menor. Opa, esse lago ficou feio, hein, galera? Um lago menor. Dentro desse lago menor, cara, você é um peixe grande. Dentro do lago menor, você é um peixe grande. O que significa isso, cara? É mais fácil você ser um peixe grande dentro de um lago menor. É mais fácil você diminuir o tamanho do lago do que você aumentar o tamanho do peixe. Aumentar o tamanho do peixe seria crescer a empresa num nível gigantesco. Quando você está começando, é muito mais fácil você diminuir o tamanho do lago. O que é o lago, cara? O lago é o mercado como um todo. E o que é diminuir o tamanho do lago, cara? É você atender um nicho. É você definir quem você vai atender. É você parar de atirar para todo lado. É você definir um nicho de mercado. Dentro do mercado de renderização Arquivisa existem muitos clientes e não é só a construtora e o arquiteto. Existem portes de construtoras, portes de escritórios de arquitetura, tipos de escritórios de arquitetura. Existem escritórios de arquitetura só focados em residências, existem escritórios de arquitetura só de interiores, existem mega escritórios e existem escritórios pequenos. Quando você tenta atingir todo mundo, a tua mensagem vai ficar muito genérica e você vai ser um peixe pequeno dentro de um lago que é muito grande e aí você é insignificante. E esse é um erro que muitos cometem e eu também cometi. Quando eu comecei o estúdio, quando a gente começou o estúdio, eu tentei atender todos os tipos de cliente. No meu site tinha lá mensagem para o arquiteto, mensagem para a construtora e ainda mais tinha mensagem também para fornecedores de revestimentos e imobiliários planejados. Então eu estava tentando atirar para todos os lados. E aí eu parecia genérico, porque eu não tinha estrutura o suficiente para parecer um peixe grande dentro de todo o mercado. Então eu parecia insignificante. Eu tentava falar com todo mundo e acabava não falando com ninguém. A minha mensagem era fraca. Então quando você diminui o tamanho do lago, o tamanho do mercado para um nicho, você se torna aqui, cara, um peixe grande. Peixe grande. Escondeu aí atrás de mim. Um peixe grande.
Qual que é a diferença, cara? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, cara. O peixe pequeno, cara, para você tentar atingir todo mundo, você vai acabar tendo um posicionamento genérico. Posicionamento genérico. O que é isso, cara? A mensagem que você vai mandar, o teu diferencial vai ser muito fraco, porque você vai tentar falar algo que fale para todo mundo, só que você não vai conseguir falar com ninguém, porque é muito difícil você impactar todo mundo de uma única vez. Então, quando você também é um peixe pequeno, cara, você tem pouco armamento. Porque você vai falar com um cliente e você não tem case para mostrar para ele, por exemplo. Você vai falar com uma construtora gigantesca e você só tem imagens que você desenvolveu lá por um escritório de arquitetura que desenvolvia 2 casinhas. Ou você vai conversar com o escritório de arquitetura e você só tem imagem de um predinho. Então você diminui também o teu armamento, cara. Você não consegue ter uma fortaleza de ferramentas para conseguir atingir o teu potencial cliente. Quando você é um peixe grande, cara, você se torna um especialista. Então, quando você decide que você vai atender só escritórios de arquitetura de interiores e você começa a produzir um portfólio só para arquitetos de interiores, você vai ter arma forte, porque a hora que você mostra o teu portfólio para aquele cliente, vai fazer sentido. Quando o cliente olha para o teu material, para a tua mensagem, para a tua comunicação, para você, para a tua empresa, ele quer encontrar algo que ele se identifique. Quando o cliente entra no teu site e vê lá algo que se identifica com ele, ou seja, eu sou um arquiteto de interiores, entrei no teu site e tem lá imagens de escritórios, imagens de ambientes internos, tem lá logos de clientes de interiores que você já atende. O cara fala, caraca, esse cara que eu preciso. Esse cara fala algo que faz sentido para mim. Esse cara atende o meu mercado. Então o cara vai falar, caraca, esse cara é perfeito. É isso que eu preciso. Quando você é pequeno e você foca em um nicho, você se torna um especialista. Quando você se torna um especialista, você consegue deixar a tua mensagem mais forte. Digamos que você também queira atender uma construtora, você vai conseguir se posicionar e parecer mais forte se você estiver preparado para isso. Você pode ter uma mensagem, o teu posicionamento pode ser específico para a construtora. Você pode estudar e gerar conteúdos específicos para aquele tipo de cliente. E isso vai deixar a tua mensagem muito mais forte. Quando eu comecei, eu tentei então mandar mensagem para todo mundo. Entrar, falar alguma coisa que conectasse com todo mundo. E aí eu ficava falando só do quê? Só de qualidade de render. E não é isso que faz diferença. Para você conectar com o cliente, você tem que falar sobre o cliente. E para você falar sobre o cliente, você tem que conhecer o cliente. E é muito complexo você conhecer todos os tipos de clientes. Tá? Você pode, em algum momento, ter mais de um tipo de cliente? Claro que você pode, mas eu estou falando aqui se você está começando. Então, o melhor jeito de você começar gerando impacto é que você comece nichado. Comece nichado e aumente depois. Aumente depois ou troque depois o perfil de cliente. Então, o que eu fiz, cara? Quando eu cheguei nessa conclusão, eu parei tudo que a gente desenvolvia e a gente começou a atender somente construtoras. Naquela época, a gente decidiu atender somente construtoras pequenas. E aí a mensagem começou a ficar muito mais forte, porque eu comecei a estudar marketing imobiliário, porque eu entendi que aquelas construtoras pequenas precisavam de entender para que eles precisavam da imagem, precisavam entender a importância da imagem, precisavam entender como que eles iam usar aquelas imagens nas suas campanhas para poder comprar de mim. E eu comecei então a gerar conteúdo sobre isso. E isso me conectava fortemente com esses caras. Porque eu não estava falando com arquiteto, eu não estava falando com decorador de interiores, eu estava falando exclusivamente com incorporadoras menores. Então o que eu fiz? Eu diminui o tamanho do meu lago e me tornei um especialista. Quando eu fiz tudo isso, eu não estava 100% consciente de tudo isso que estava acontecendo. Mas agora eu consigo ter total clareza. Tá? Então, um erro muito grande que pode atrasar, um erro bizarro que pode atrasar o teu crescimento é que você está tentando ser relevante para todo mundo. Você posta um portfólio que tem imagem de todo tipo. Tem imagem de prédio, imagem de condomínio, imagem de interiores, imagem de todo tipo de coisa que não conecta com ninguém. O cliente, ele quer entrar no teu site, ele quer ver o teu portfólio, ele quer ver que você
faz sentido para ele. O cliente quer se conectar com você.